Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 5 de abril, uma terça-feira. O mês de abril já se iniciou. Estamos aí agora em pleno mês de abril, iniciando para nós, nessa quinta semana do tempo da Quaresma. Então, avançando o tempo e a nossa conversão, com certeza, sendo trabalhada, sendo por nós, monitorada, porque temos que nos converter, temos que crer no Evangelho, converter e crer no Evangelho. Então, a nossa antífona de hoje diz o seguinte: espera no Senhor e sê corajoso. Fortifica-se o teu coração, espera no Senhor. Então, nessa terça-feira, na quinta semana da Quaresma, neste dia 5 de abril, o Evangelho hoje para nós, para nossa reflexão, é Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Então vamos à proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procureis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: por acaso será que ele vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos isto, que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe então, pois: quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para vós e para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta terça-feira, quinta semana da Quaresma, dia 5 de abril, nós estamos meditando este Evangelho de Jesus. Então, este relato, como também o relato do próprio Cristo Jesus, nesse trecho, nesta evangelização, é marcado pela incompreensão dos oponentes do próprio Jesus Cristo. Quem são os oponentes? Os fariseus, os saduceus, os intérpretes da Escritura, os escribas e os mestres da lei. Então, esses são os opositores de Jesus, porque vivem ainda numa religião assim, presos
presos a uma religião que não os liberta. Eles estão atados, como uma atadura de gesso quando se quebra um osso qualquer. Eles estão atados neste gesso e não conseguem se movimentar, não conseguem olhar a Jesus de forma diferente, né? Então, eles se apegam a isto e não conseguem se desenvolver. Então, vejam bem, portanto, com meros critérios humanos, não se chega a Jesus. Então, se for apenas como eles estavam, só com os critérios e com as ideias humanas, não se consegue chegar a Jesus. Nós chegamos a Jesus com as ideias do alto. Jesus diz que eles são de baixo, eles são daqui. Então, sabemos que nós também somos daqui, mas não devemos parar aí, dizer que somos daqui e não fazemos nada para mudar, para chegarmos a pensarmos no alto. Pelo contrário, devemos quebrar as nossas amarras, quebrar as nossas algemas, nossos grilhões e podermos nos libertar para podermos pensar nas coisas do alto. Como Jesus nos ensina, se enquanto nós pensarmos nas coisas daqui de baixo, vamos ficar apenas aqui, né? Então, Jesus nos propõe esta novidade, tá? Então, com esses critérios humanos, não chegaremos a Jesus. Não aceitar Jesus como divino, eu sou, atributo divino, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 14, é cortar para si o canal da graça que vem direto do Pai. Então, não aceitar Jesus, não reconhecer Jesus, não crer em Jesus, não testemunhar Jesus, veja bem, e não reconhecer nele os atributos divinos, nós mesmos cortamos este canal de graça que Deus tem diretamente para conosco e todos nós temos diretamente para com Deus. Cortado o canal da graça, nós ficamos apenas no corpo, apenas no mundo. Então, tenhamos cuidado, mantenhamos o canal da graça, que é diretamente com Deus, sempre aberto, para que nós possamos chegar até Deus através deste canal. Então vejam, essa manifestação de eu sou que Deus faz lá no Êxodo 3,14 se torna evidente na hora da cruz. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então Jesus fala ali para eles, fala para aqueles judeus, fala para os fariseus, fala para aquele povo. Ele diz, quando levantardes, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, Jesus fala claramente da cruz aqui. A cruz o levanta entre o céu e a terra, e ele passa a ser, então, o grande mediador de todos nós. Então, olhar para Jesus com critérios meramente humanos, aqui de baixo, como eu falei agora há pouco, não permite aderir a ele como o enviado do Pai. Então, é um grande risco que nós corremos se nós não fizermos isso. É um risco profundo de uma secção enorme, que é o canal da graça, e vamos continuar apenas no mundo das coisas aqui de baixo. Então, queridos irmãos e irmãs, cuidado, tenhamos cuidado para que possamos ver em Jesus o Filho de Deus, o elevado na cruz por todos nós. Por isso mesmo, Jesus pode dizer, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, acreditar em Jesus, ele é o Filho, ele é o Salvador. Então, eu sou. Isto Deus fala a Moisés e fala também aqui Jesus a todos nós. O eu sou me enviou. Jesus diz isso, porque ele é parte do eu sou e, juntamente com o eu sou Pai, ele é o eu sou Filho. Então, nós devemos ter
esta direção, este direcionamento. A cruz é o nosso norte. Então, coloquemos a nossa bússola, como bússola comum, ela sempre tem o ponteiro virado para o norte. Então, Jesus que na cruz seja o nosso norte. Jesus na cruz seja a nossa bússola a funcionar na busca do seguimento e do discipulado de Jesus. Então, tenhamos esta vida voltada a esta situação de ter Jesus na cruz como nosso grande objetivo a chegar. Por fim, temos aí a veracidade de Jesus é testemunhada por ele, que sabe de onde veio e para onde vai. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele irá voltar, né? E pelo Pai, com o Pai e pelo Pai. Contudo, nasce aqui um problema. Como conhecer o Pai e como conhecer o Filho? Só o Filho dá a conhecer o Pai e só o Pai faz conhecer o Filho. É uma recíproca. Este problema, que não seria um problema, se resolve a partir da fé. É com a fé, então, que nós podemos ter a certeza de que Pai e Filho, nós podemos conhecê-los através da fé. Na fé, agora para nós, na fé, o discípulo sabe que Jesus vem do Pai, pois é através da fé que o Pai dá esse conhecimento a Jesus. É pela fé. É a fé que nós temos. Os adversários de Jesus, por não estarem em sintonia com o Pai, não percebem a verdade de Jesus. E por isso mesmo, Jesus não pode revelar a eles quem é o Pai. Não pode revelar, mas se revela no Pai. Se revela com o Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. É exatamente isso, meus irmãos. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, porque Ele e o Pai são um. O Pai e Ele é um. Então, tenhamos hoje, neste dia 5 de abril, terça-feira, a certeza de que o nosso testemunho, o nosso conhecimento de Jesus nos leva ao Pai. E do Pai vem a Jesus e de Jesus vem a nós. Então, tenhamos sempre este canal de graça com o Pai, este canal de graça com o Filho e esta cruz, a qual serve para nos indicar o caminho, para nos conduzir no caminho do discipulado e no testemunho do Senhor Jesus em nossas vidas. Que o Senhor, então, nos ensine plenamente hoje, no nosso dia a dia, esse nosso dia, essa nossa terça abençoada por Deus. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma abençoada terça e até o próximo programa, se Deus quiser.